Capítulo 232 O Atirador 1. Depois que Rohan terminou de desmantelar o monstro marinho. Bom trabalho. Vou deixar para o seu clã se livrar do corpo deste monstro. O Wilk elogiou os membros sobreviventes do clã Amaterasu e deu-lhes uma recompensa, o corpo do monstro marinho. Até mesmo os restos de monstros de elite possuíam alto valor como material de alquimia e produção. Diante do tratamento benevolente de Wilk, Ryosuke curvou-se até a cintura com uma expressão surpresa. Obrigada. Como poderemos retribuir esta graça? Fique de olho na ilha até eu retornar. Esse é seu único trabalho. Claro, seria tolice acreditar cegamente em Ryosuke sem tomar nenhuma atitude. Antes de partir, Wilk convocou Ryosuke e o fez assinar um contrato de mestre-escravo. Você era um demônio. Eu não senti nenhuma energia demoníaca. Minha situação é um pouco peculiar. Em sua vida anterior, Wilk era um arcanjo, e na vida presente, ele era um humano. Após ser chamado para este mundo, ele sucedeu à posição de um antigo Lorde Demônio. Se alguém pensasse nessa progressão com algum senso comum, sua imagem e reputação pareciam estar piorando cada vez mais. No entanto, Wilk não se importou com essa percepção. Não importa como os outros escolham me chamar, eu sou apenas eu. Um ser que segue em frente com sua própria subjetividade. Nesse mundo turbulento, ele pensou que essa abordagem era suficiente. Em pouco tempo, ele chegou com seu grupo às ruínas de Enherjar. No passado, houve um rei que conquistou vastos territórios. Você sabe o que ele fez quando visitou uma pequena vila e viu uma carruagem enrolada em cordas? Wilk convocou Versérios e fez uma pergunta a Helena. Ela inclinou a cabeça, confusa com suas palavras repentinas e ultrajantes, e olhou para ele. Bem, o que ele fez? Ele puxou uma espada e cortou a corda. Ele não pensou em desatar o nó. Às vezes, havia situações que exigiam decisões ousadas. Essas decisões ousadas podem ser contraproducentes no final, mas foi uma decisão mais fácil no momento. É provavelmente impossível para Helena levantar as complexas barreiras de segurança dos deuses. Se for assim, destruí-lo com poder demoníaco seria suficiente. Enquanto Wilk balançava Versérios no ar. Gigi. Uma faísca brilhou momentaneamente na íngreme parede rochosa, e a paisagem principal começou a desmoronar. Era uma forma de magia furtiva. Além disso, havia 2 camadas de magia de exclusão que bloqueavam o acesso de intrusos não autorizados às ruínas. Cozinha. Quando a magia de exclusão foi ativada e a onda de choque emanou, Wilk cerrou o maxilar. Se ele fosse um ser humano normal, não seria capaz de suportar o dano e teria morrido instantaneamente. No entanto, Wilk tinha um poder mental muito maior graças às classes ocultas que ele havia conquistado até então ele conseguiu resistir à onda de choque. Vamos! Com Versérios, ele destruiu a barreira dupla. Entre as rachaduras, uma ruína que foi esculpida na parede de rocha apareceu. Então é aí que está o dispositivo de transmissão dimensional que leva ao céu, comentou Helena. Você quer ir para o nível superior onde os deuses ficam? Wilk respondeu. Na verdade não. Tenho quase certeza de que não serei bem-vindo. Era raro que até mesmo discípulos sagrados recebessem tratamento preferencial dos deuses. Enquanto Helena seguia os pés de Wilk para dentro das ruínas, ela perguntou em voz alta. Mas onde está o guardião que mantém este lugar? Os deuses não teriam deixado uma base tão importante sem vigilância com apenas uma magia de barreira dupla. Certamente há um guardião. No entanto, é mais como um fantasma que não consegue dormir, respondeu Wilk. O fantasma ao qual Wilk se referiu era Enherjar. Assim que ele terminou de falar, uma voz seca de homem ecoou na passagem. Incrível! Você sabia da minha existência desde o começo. Era a voz de um dos muitos heróis registrados na história deste mundo. Entretanto, mesmo entre esses heróis, esse homem era muito especial. Sem ele, o Império Sagrado de Aperia teria entrado em colapso durante a Guerra dos Demônios. Claro, Reinhard. Você é um paladino orgulhoso que existiu em tempos infelizes. Reticências. Passo. Reinhard caminhou silenciosamente em direção ao Wilk. Ele não era uma mera miragem, mas um fantasma que possuía um corpo físico. Entretanto, seu corpo sem vida carregava uma energia fria. Eu vou te libertar da escravidão que durou por milhares de anos. Eu me inscrevo para um prestigioso duelo mano a mano. Reticências. Qual é seu nome? Eu recusarei o duelo a menos que você revele como cheguei a essa situação, Reinhard disse, erguendo seu escudo em vez de sua espada longa. Suas ações representavam uma disposição de defender até o fim.
Ulk falou com uma expressão de expectativa. Eu sou Shun Ulk. Aprendi sobre isso no passado quando restaurava as crônicas de Nag Hammadi. Você me conheceu então. Não importa o quanto eu pense sobre isso, o que você está dizendo é uma mentira. Mesmo que os deuses tenham me transformado nesse estado, as memórias do meu passado não foram tocadas. O que você está dizendo é verdade. No entanto, minhas palavras são absolutamente verdadeiras. Depois que eu derrotei você no passado, eu conheci as deusas do destino e retornei ao passado, o Ulk disse. Ele continuou explicando brevemente o passado para Reinhard. Reinhard ficou em silêncio por um momento antes de falar. Não há como você provar isso. Então, eu vou perguntar. Por que você visitou esse lugar sem as crônicas de Nag Hammadi? Muitas coisas mudaram desde o passado. O plano existente que eu tinha foi descarrilado, e não tenho muito tempo a perder. Reticências. Um homem tão problemático. Qual é o seu propósito em fazer coisas tão irracionais? Eu mudarei radicalmente este mundo. Eu impedirei que uma pessoa transcendental exclusiva, como o Criador, controle o sistema novamente. Esse era o objetivo final do plano Odisseia. Depois de ouvir as palavras de Ulk, Reinhard pareceu confuso. Você é um ser humano incrível em muitos aspectos, pensou Reinhard. Há muito tempo, seu amigo disse algo parecido. Ele era Roland dos Cavaleiros da Trindade. Ele ajudou Ederia Rodinos, que estava sendo perseguida pelo Império na época por roubar o Santo Graal e acabou enfrentando uma morte miserável. Roland era como ele mesmo, uma pessoa que foi eliminada por seus inimigos após perseguir apenas ideais nobres. Além disso, a mulher ao lado dele se parece muito com Sofia. Sofia era uma bela santa que se tornou discípula de Salomão. Helena espelhava a figura e a aparência de Sofia. Reinhard olhou para Helena e viu o anel que ela estava usando. Ederia Rodinos. Ele não estava apenas sentindo coisas ou estava enganado. Depois de compreender a situação, Reinhard falou com o Ulk. Acho que sei por que vocês estão aqui. Agora a questão na minha mente parece estar resolvida até certo ponto. Se sim, você escolherá nos deixar passar sem objeção? O Ulk perguntou. Não, isso é impossível. O objeto que você quer foi projetado para ser obtido somente após me derrotar, Reinhard respondeu. Portanto, não importava quais fossem as circunstâncias, a batalha era inevitável. O Ulk assentiu e convocou Versérios. Eu farei você dormir confortavelmente. Acredito que você também esteja esperando por uma morte completa. Claro, mas não posso fechar meus olhos confortavelmente a menos que um verdadeiro sucessor apareça. A razão pela qual Reinhard permaneceu aqui sem se tornar Enherjar foi que ele queria transmitir sua vontade à posteridade. Foi a restauração histórica da linhagem de Salomão. Reinhard continuou descrevendo os planos de assassinato dissimulados que a Igreja da Luz continuou a executar após sua ausência. Assim, ele pensou que era obrigado, como um paladino orgulhoso, a corrigir os erros da Igreja. Isso, eu me tornarei o sucessor e tornarei sua visão uma realidade. Eu não sabia de tudo isso da última vez porque você não me contou, respondeu Ulk após ouvir o testamento de Reinhard. Primeiramente, darei uma olhada em suas habilidades para ver se você se qualifica. Esta missão não é algo que qualquer um pode realizar, observou Reinhard. Reinhard finalmente levantou sua longa espada até a altura do peito. Sua ação expressou sua disposição de lutar contra o oponente. Ulk observou atentamente os movimentos de Reinhard enquanto segurava Versérios com as duas mãos. Anteriormente, lutei com ele por 3 dias e 3 noites. Como o melhor paladino que já existiu, Reinhard era facilmente capaz de atacar e defender à vontade. Ele também possuía uma força tremenda. Ele também era muito estratégico, mostrando aberturas para atrair seu oponente antes de contra-atacar, algo a que o Ulk quase sucumbiu muitas vezes em sua vida passada. Mas desta vez não tenho tempo. Visto que ele estava procurando um sucessor, era improvável que ele morresse facilmente. Entretanto, se o Ulk invocasse o Rei Demônio, ele não seria reconhecido como sucessor de Reinhard. Portanto, o Ulk não teve escolha a não ser vencer uma batalha mano a mano com sua própria força de batalha. AAP. Vendo que o Ulk não estava planejando atacar primeiro, Reinhard avançou rapidamente. O equilíbrio foi quebrado. O Ulk interrompeu o ataque ambicioso de Reinhard após observar a aura azul deixada pela trajetória de sua longa espada. Ainda não é fácil. No entanto, o Ulk sentiu que poderia lidar com a situação muito melhor do que da última vez. Sua confiança veio da experiência de enfrentar adversários extraordinários até agora.
Embora suas estatísticas fossem muito inferiores às de Reinhard, o Wilk foi capaz de prever o movimento da espada e do escudo de Reinhard muito bem. Em uma batalha como essa, a menor diferença determina o vencedor ou o perdedor. Ele sabia disso instintivamente por sua longa experiência. O oponente era um paladino que derrotou dezenas de reis demônios durante a Grande Guerra Demoníaca. Era bom ter confiança, mas ele tinha que permanecer vigilante. O Wilk inclinou a parte superior do corpo para trás para evitar o escudo oscilante. Ao mesmo tempo, o Wilk cortou o canto inferior do escudo de Reinhard usando versérios. Tchau! Enquanto as faíscas voavam, o escudo foi levantado momentaneamente. Usando esse tempo, o Wilk se moveu para dentro. Imediatamente, a longa espada de aura azul desceu sobre a cabeça de Wilk. Olá! A espada longa cortou a barreira de energia demoníaca que o Wilk criou. A espada longa de Reinhard, que cortou diagonalmente para longe de Wilk por causa da barreira demoníaca, então mudou de direção e imediatamente mirou no coração de Wilk. No entanto, como se esperasse isso o tempo todo, o Wilk girou o corpo e evitou com segurança o ataque de Reinhard. Se você está se sentindo aliviado aqui, você não é digno, pensou Reinhard. O escudo, que havia perdido a direção há apenas um momento, estava começando a descer sobre o Wilk novamente. Evitar a espada longa permitiria que o ataque com o escudo fosse conectado, e evitar o escudo faria com que a espada longa perfurasse seu coração. Se o Wilk não conseguisse superar a velocidade de Reinhard, ele teria que repetir esse processo várias vezes. No entanto, finalmente descobri a diferença tênue. Embora a diferença fosse mínima, qualquer margem, se usada corretamente, era muito significativa na luta entre lutadores habilidosos. O Wilk concentra os seus nervos em seus sentidos e desenhou o caminho esperado da longa espada e do escudo em sua mente. Após várias iterações seguindo o padrão Puchu. Por fim, a longa lança de Wilk atingiu o lado de Reinhard, aproveitando um espaço estreito. Cozinha. Reinhard sentou-se, vomitando sangue vermelho escuro. Logo, o sangue fluiu pelas rachaduras de sua armadura prateada. Parecia muito doloroso, mas Reinhard elogiou o Wilk sem mudar sua expressão. Foi um duelo que nunca esquecerei, mesmo que eu morra para sempre. O mesmo vale para mim também. Eu já fui derrotado tão rápido antes. Estou curioso para saber, já que você disse que lutou comigo antes, Reinhard perguntou. Naquela época, lutamos sem parar por 3 dias e noites. Quando a batalha acabou, cada um de nós tinha muitos ferimentos, o Wilk respondeu respeitosamente. No entanto, o Wilk continuou a crescer depois daquela luta fatídica e prolongada, atingindo seu nível mental e físico atual, embora suas estatísticas e classe redefinidas quando ele retornou a este mundo tenham sido uma dificuldade inicial. Reinhard assentiu com a cabeça em resposta à explicação de Wilk. Excelente, jovem. Espero que você consiga atingir seu objetivo. Nesse sentido, desejo que você aceite isso, Reinhard disse enquanto se apoiava em sua longa espada e segurava a adaga em sua cintura. Após receber e observar a adaga, Wilk fez uma expressão de surpresa. Espera, o que é isso? Capítulo 233 O Atirador 2. Adaga guardiã da família Bilante. Categoria, arma. Nota, A. Durabilidade, 26.000. Efeito, quando um oponente que tem antipatia pelo portador da adaga se aproxima, é possível compreender a existência e a identidade do oponente. Bilante era a família a qual Reinhard estava associado enquanto estava vivo. A família Bilante era famosa por produzir muitos paladinos. A família rapidamente se desfez quando Reinhard morreu. Além disso, como a queda deles aconteceu há tanto tempo, era difícil encontrar qualquer tesouro da família. Com isso, terei adquirido mais uma habilidade mítica, me aproximando dos deuses. Claro, ele tinha artefatos como Andivaranaut, mas precisava ter cuidado, pois só tinha 3 dos 5 espaços de habilidade abertos. Por outro lado, a adaga guardiã da família Bilante era um artefato que, sem dúvida, seria incluído em um de seus espaços de habilidade vazios. Embora o efeito inerente do artefato em si não fosse nada, ele tinha um valor tremendo para o Wilk. É um presente muito valioso, o Wilk declarou com apreço. Agora posso finalmente descansar. Num piscar de olhos, um longo tempo se passou. Jovem, confio a você todas as coisas que não fui capaz de fazer, Reinhard respondeu com um tom gentil. Não se preocupe, eu certamente colocarei tudo em seu devido lugar. Esse é um tom muito convincente. Não sei exatamente porquê, mas me sinto aliviado. Estrondo. Dispersão. O corpo de Reinhard se transformou em fumaça branca e começou a se espalhar no ar.
Logo, nada restou de Reinhard, enfatizando o ponto de que ele não era corpóreo desde o início. Reinhard existiu por milhares de anos como uma ilusão por causa de sua missão não cumprida. Finalmente, ele pôde descansar. Depois de comemorar sombriamente sua morte com Helena, Ulrich imediatamente foi até o local onde uma pedra da alma podia ser vista. É isso. Sim, essa é a pedra da alma. Um cristal azul hexagonal flutuava acima de um círculo mágico criado com magia mística. Helena pareceu preocupada quando Ulrich colocou o objeto no bolso. Os deuses no céu não viriam à terra para pegá-lo de volta. Já que o Criador descerá a qualquer momento, estou um pouco preocupada em irritar os deuses, Helena perguntou preocupada. De qualquer forma, temos que enfrentá-los algum dia. Além disso, é um item necessário para a Epic Quest, então não há como evitar, respondeu o Ulrich. Ainda havia muito trabalho a ser feito, mas a quantidade de tempo e energia mental necessária para concluir essas tarefas estava diminuindo rapidamente. Não era hora de hesitar, mesmo que isso significasse irritar os deuses e trazer maiores problemas mais tarde. Rohan assentiu vigorosamente como se concordasse. Isso mesmo, mestre. É melhor ter uma ficada de uma noite do que se preocupar com as consequências. Nesse sentido. Helena, se esse cara continuar falando besteira, corte os testículos dele, disse o Ulrich com a voz cansada. Entendi. A função reprodutiva de um homúnculo não nos fornece muito valor de qualquer forma, Helena disse enquanto olhava para a parte inferior do corpo de Rohan com olhos frios e indiferentes. Rohan ficou tão assustado com essa rápida progressão que cobriu a boca com as duas mãos. Rohan vai ficar burro agora. Fiquei cansado de falar. Rohan gritou entre as mãos que cobriam sua boca. Bom, então vamos para o Reino Ice agora. Ele teria que ir ao Reino Ice e encontrar os 3 ingredientes restantes para o Anel do Arco-Íris de 7 cores. Para obtê-los, era inevitável ter um confronto com o culto das bruxas. O Ulrich saiu apressadamente da área enquanto imaginava o sorriso maligno de Aleister. O Reino de Ice não ficava longe da Ilha dos Mares do Norte. Olhar. Ou seja, não seria longe se eles cruzassem o ponto mais ao norte deste mundo. Depois de cruzarem o Polo Norte, eles se moveram para o sul, para onde os materiais do Anel do Arco-Íris de 7 cores supostamente estavam sendo transportados. O Ulrich e seu grupo navegaram primeiro até o ponto mais ao norte do mundo antes de descer para o sul por uma íngreme cadeia de montanhas. Você deve estar com muito frio, comentou o Ulrich. Bem, então eu deveria estar aquecida? Mesmo nessa nevasca congelante, estamos vagando pelos vales mais frios, Helena reclamou enquanto estremecia. Ela estava montando em Pégaso com o Ulrich. Enquanto isso, Rohan o seguia enquanto levitava no ar. Não importa o que aconteça, não abra a boca. Rohan continuou repetindo esse pensamento várias vezes em sua cabeça. O que aconteceu com o sábio que você mencionou? Aquele que disse que estava se mudando para o leste. Se ele tivesse encontrado o Neg Hammadi, ele já teria entrado em contato com você, certo? O Ulrich perguntou a Helena. Não tenho notícias dele ainda. Tentei contatá-lo, mas ele não responde a nenhuma das minhas mensagens, respondeu Helena. Por meio do sistema de localização semelhante ao GPS incorporado ao artefato de comunicação que ele pegou, parecia que ele não estava morto. Após ouvir a explicação de Helena, o Ulrich fez uma expressão desconfortável. Então, não podemos descartar a possibilidade de que ele tenha sido sequestrado por alguém. Não pode ser descartado. No entanto, Arhen é um membro do meu grupo, então ele não sucumbiria facilmente a ninguém. O título de sábio não era atribuído a qualquer um. Enquanto Helena explicava o poder daqueles que seguiam Ederia Rodinos, o Ulrich de repente parou Pegasus. O que aconteceu? Por que você parou tão de repente? Helena perguntou surpresa. Olhe lá embaixo. O Ulrich apontou para um bando de gigantes de gelo que caminhavam lentamente pela cordilheira. A pele de Helena escureceu quando ela murmurou. Eles também estão indo para o sul. Você acha que o movimento deles tem algo a ver com o culto das bruxas? O Ulrich perguntou. Eu não sei. Se alguma coisa, os Frost Giants são supostamente uma força neutra. Ser uma força neutra era problemático de muitas maneiras. Isso significava que eles não eram amigáveis com nenhum dos lados e era difícil chegar a um acordo. No entanto, o Ulrich sabia de um dos seus segredos. Você já ouviu falar da Rainha do Gelo? Aspas reticências. Não é esse o artefato que você usou para fazer golems de gelo da última vez? Sim, eu usei o colar da Rainha do Gelo. Ela era uma líder bárbara que subjugou os gigantes de gelo nos tempos antigos, a Rainha do Gelo Ariandne.
Entretanto, por algum motivo, a existência de Ariandne foi esquecida, e os gigantes de gelo caíram em um longo período de hibernação. Então, você está dizendo que pode subjugá-los com o colar da Rainha do Gelo? Perguntou Helena. Claro. Outro Overlord também conseguiu subjugar os Frost Giants no passado, respondeu o Wilk. O outro senhor era Marcus. Uma pessoa que estava trabalhando no Ducado de Ien, Principado de Ien ou no Império Teresiano. O Wilk nunca descobriu como Marcus foi capaz de subjugar os Frost Giants em sua vida anterior. No entanto, ele foi capaz de descobrir a verdade quando retornou a este mundo. Ele é um homem ousado por tentar domar aqueles gigantes espetaculares com um artefato, respondeu Helena. Ele definitivamente tinha um lado ousado. Depois de perder a esposa e o filho, essa ousadia se transformou em loucura, o Wilk murmurou baixinho. O Wilk sabia que, assim como Logan, o Sr. Marcus era uma pessoa problemática que precisava ser eliminada algum dia. Depois que Helena e Rohan tomaram seus lugares em Pégaso, o Wilk abriu suas asas abissais e voou sozinho para o chão. Vamos conversar um minuto, disse o Wilk calmamente. Reticências. Opa! Quando o Wilk falou, o gigante de gelo na frente do grupo balançou o punho. Parecia que o gigante de gelo, depois de ver as asas abissais, pensou que a pessoa na sua frente era um demônio, uma entidade com a qual os gigantes de gelo eram proibidos de se relacionar. O Wilk evitou levemente o ataque e então falou em voz alta novamente. Não estou aqui para lutar. Também não tenho nada a ver com o culto das bruxas. Reticências. Quando a palavra, culto das bruxas, surgiu, o gigante de gelo na frente parou no lugar. Depois, ele virou a cabeça e trocou olhares com seu povo, que havia parado junto naquele ponto. E então... Baque, 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 baque. Com o som de passos pesados, todos os gigantes de gelo correram em direção ao Wilk ao mesmo tempo. Seus olhos estavam completamente abertos, como se dissessem que ele não deveria ousar se mover contra eles. Não tenho escolha a não ser mostrar-lhes um exemplo. Havia um costume de adorar guerreiros fortes entre os gigantes de gelo. Então, quando eram derrotados na batalha, os gigantes começavam a ouvir o outro lado. Sabendo disso, o Wilk correu até o gigante de gelo que parecia mais forte. Rachadura. Quando o Wilk agarrou o braço do gigante de gelo e o torceu, ele ouviu o som de suas articulações dobrando e depois estalando. Ele não parou. Então ele correu pelo antebraço do gigante e então chutou as regiões inferiores do gigante com toda a sua força. Estouro. Reticências. No momento do impacto, o gigante de gelo abriu bem os olhos antes de cair no chão. Os outros gigantes que viram isso pararam de avançar. Todos eles tinham expressões nervosas em seus rostos. Mesmo que todos vocês venham até mim, estou confiante de que vencerei. Estou tentando falar com todos vocês porque tenho algo a dizer, o Wilk disse em voz alta antes de colocar a mão no bolso e tirar o Frost Queen's Necklace. Assim que viram o colar, os gigantes do gelo ficaram paralisados, assustados. É a relíquia de Ariandne. Meu povo, estamos salvos. A sucessora da Rainha Frost finalmente apareceu. Para os gigantes de gelo, Ariandne era um ser absoluto. Quando os gigantes se tornaram obedientes, o Wilk fez perguntas com uma expressão severa. Onde vocês estão indo? Para um campo de batalha no sul. Mais humanos estão chegando do que eles pensavam, então até nós fomos convocados para vir para o sul. De acordo com as palavras dos gigantes de gelo, os humanos eram muito hostis ao despertar dos gigantes. Então, os gigantes de gelo começaram a se opor aos humanos e, como resultado, as guerras étnicas continuaram no reino de Ice. Há alguma bruxa entre esses humanos? Sim. Também vimos muitos grupos que são adoradores do culto das bruxas. Alguns humanos se transformam em monstros feios. O monstro sobre o qual o gigante de gelo estava falando significava despertadores. Isso significava que a fruta Kellyfoff também estava circulando no reino de Ice. O Wilk assentiu e apontou para o gigante de gelo caído que estava espumando pela boca. Faça uma maca e coloque aquele sujeito nela. Eu irei com todos vocês. Eu também lutarei no campo de batalha. Mas primeiro, por que você não conhece nosso líder tribal no norte? Não sabemos quando essa guerra vai acabar ou quanto tempo ela vai durar. Isso é difícil. Não posso me dar ao luxo de perder tempo. Se ele não conseguisse garantir os materiais para o anel do arco-íris de 7 cores com essa oportunidade, seu plano geral poderia dar errado. Sem elucidar o que ele queria dizer aos confusos gigantes de gelo, o Wilk desdobrou o mapa do reino Ice. A guerra entre os gigantes de gelo e os humanos foi feroz.
Inicialmente, o reino Aize estava em vantagem, mas a situação mudou rapidamente quando os sobreviventes humanos fugiram para o sul e pediram ajuda ao Império Teresiano. Com as armas de cerco avançadas do Império Teresiano e o ataque de feitiços mágicos dos magos, os gigantes de gelo tiveram dificuldades para se defender. Além disso, o culto das bruxas está usando essa confusão para aumentar rapidamente seu poder. Para os soldados no campo de batalha, que tiveram dificuldade para sobreviver, a fruta Kellyfoff era uma tentação irresistível. Muitos o compraram secretamente para aumentar sua taxa de sobrevivência e, mais tarde, sem saber, se tornaram fiéis servos de Aleister. É claro que a atmosfera do final do século também contribuiu muito para a expansão do culto às bruxas. Orgias hedonistas de grupos humanos eram comuns, então a popularidade das bruxas, que sussurravam palavras doces enquanto os deuses permaneciam em silêncio, aumentou drasticamente. Durante essa situação caótica, o material para o Anel do Arco-Íris de 7 cores estava sendo transportado para uma prisão-fortaleza sob o controle das bruxas na parte sul do reino de Aize. Era como se alguém estivesse desafiando o Wilk. É como se Aleister estivesse dizendo, pegue se puder. Enquanto olhava para a prisão-fortaleza sobre o campo nevado, o Wilk fez uma expressão amarga. Ele sentiu como se estivesse sendo forçado a ir para um lugar que sabia ser uma armadilha. No entanto, ele não podia fazer nada a respeito. O que você vai fazer agora? Você vai liderar os Frost Giants e atacar. Não tenho intenção de fazer nada tão óbvio. Na verdade, espero que eles nos ataquem em breve. O ambiente estava estranhamente silencioso, apesar de ser um lugar tão importante. Enquanto Wilk franzia a testa para o cenário tranquilo, uma bala mágica voou em direção ao seu coração à distância. Taang. Capítulo 234 O Atirador 3. Apóstrofo Reticências. É a Sociedade da Rosa Dourada. Somente a Golden Rose Society poderia ter desenvolvido a tecnologia para atirar em alguém fora do seu campo de visão. O Wilk aguçou seus sentidos após alertar Helena e Rohan para terem cuidado. Onde diabos você está? Ele não conseguia sentir a presença do oponente, possivelmente porque ele estava usando magia furtiva. Enquanto Wilk olhava na direção de onde a bala mágica veio, ele mais uma vez ouviu outra bala mágica sendo disparada. A bala mágica se aproximou dele em alta velocidade. Taang. Merda. Desta vez, foi na direção oposta. O Wilk cerrou o maxilar e rolou o corpo para o lado para escapar. Hahaha. Parece que você está com medo. O que você achou da nova arma que Lord Aleister fez para mim dessa vez? Uma voz masculina ecoou no alto-falante da prisão da fortaleza. O Wilk franziu a testa e seus olhos se aguçaram ao ouvir a voz. Peter Logan. Ele esperava que Logan estivesse na Sociedade da Rosa Dourada, mas não sabia que conheceria Logan dessa forma. Além disso, o que é isso sobre uma nova arma secreta? O Wilk percebeu que era uma espécie de rifle de precisão, mas achou difícil adivinhar sua função específica. Você deve estar curioso sobre minha arma secreta. Minha boca está coçando, mas não posso te contar ainda porque tenho que acabar com você e aquela santa primeiro, Logan gritou. Com base em suas palavras, não parecia que Logan faria nenhum favor ao Wilk. Enquanto seu oponente lançava o desafio verbal, o Wilk convocou um exército de mortos-vivos e ordenou. De agora em diante, estamos mirando naquela fortaleza. O primeiro alvo é um cara chamado Peter Logan que está falando pelo alto-falante agora. GRRR. Os monstros mortos-vivos de elite responderam com gritos e conduziram suas tropas em direção à fortaleza. Logan, que viu a aparição dos mortos-vivos, provocou o Wilk com um sorriso maligno. Você está com medo de vir porque tem medo de levar um tiro. Como pode ser favorecido por Lilith sendo tão cauteloso? Eu, Peter Logan, como um dos 4 apóstolos escolhidos para o juízo final, não posso deixar de lamentar a situação atual. Ele era muito falante, assim como era na vida anterior de Wilk, e ainda tinha alguns parafusos soltos na cabeça. Helena, incapaz de ouvir o absurdo, disse ao Wilk. Ele realmente perdeu o controle. Não é de se espantar que Aleister o tenha escolhido. Não dê atenção ao que Logan está dizendo. Ele só quer nos provocar. Logan era o epítome de um personagem inconsistente. Não havia rima ou razão com ele. Ele rejeitou todas as leis, perseguiu um mundo de caos e se sentia emocionado sempre que imaginava o momento de sua morte. Resumindo, ele era um psicopata. Nesse aspecto, ele era um pouco diferente de Aleister, que transmitia uma aura de líder de culto. Ah, estou tão animado por poder matar aqueles que já morreram uma vez.
Tenho que agradecer a Lester novamente por preparar esse massacre cruel, Logan gritou como um maníaco. Taang! 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 As balas mágicas disparavam a toda velocidade contra o exército de mortos-vivos que se aproximava dos muros da fortaleza. No entanto, era difícil subjugar todos os mortos-vivos com uma única arma mágica, então os portões da fortaleza da prisão se abriram e um grupo de despertos saiu correndo. Kiuoo! Os despertadores começaram a massacrar implacavelmente os mortos-vivos enquanto lutavam no campo de batalha nevado. Vendo que seu exército de mortos-vivos estava sendo massacrado pelos despertadores, o Wilk invocou Amon, o sétimo rei demônio. Lidere os mortos-vivos enquanto eu estiver fora. Vou atacar a fortaleza da prisão com os outros membros do grupo. Você não vai chamar outro rei demônio? Amon perguntou. Já chega de você por enquanto. O Wilk sempre teve que ser cauteloso com a invenção de Aleister, o Absorber Trigger. Quando ativado, os demônios em seu alcance caíam em um estado de indefesa e, como resultado, podiam ser facilmente derrotados pelos inimigos. Foi bom eu ter trazido Helena e Rohan. A Santa, uma classe de atributos leves, e o Homúnculo, que possuía diversas habilidades úteis, foram capazes de compensar suas próprias deficiências. O Wilk subiu em Pégaso e imediatamente voou para o céu através da nevasca uivante. No final, você decidiu por um ataque frontal. Somos só nós três, sabia? Helena comentou. Se você tiver alguma reclamação, traga seu irmão. Bem, não tenho certeza se teremos tempo para esperar por ele dessa vez, respondeu o Wilk. Bem, você vai ter que assumir a responsabilidade por mim se eu desmaiar. Por que você continua fazendo isso comigo, sabendo que eu tenho medo de altura? Helena disse com os olhos bem fechados. Ela estava começando a se sentir tonta por causa do voo de alta altitude. Sentindo o aperto dela em suas costas, o Wilk deu uma ordem a Rohan. Olhe atentamente para a trajetória das balas mágicas. Precisamos descobrir que tipo de habilidades o rifle sniper de Logan tem. Aspas reticências aspas. Rohan assentiu vigorosamente sem dizer uma palavra, ainda com medo de que sua masculinidade fosse tirada dele. Pouco tempo depois dessa troca. Taang! Uma bala mágica rasgou o ar e se aproximou do coração de Helena por trás. Opa! O Wilk evitou a solução mágica com uma equitação elaborada. Mas isso era tudo. Não parecia haver um meio adequado de contra-ataque. Não posso destruir toda a fortaleza da prisão só para derrotar Logan. Era um lugar onde os materiais do anel do arco-íris de 7 cores eram armazenados. Se a fortaleza da prisão fosse destruída, os materiais poderiam ser danificados. Mesmo que estivessem seguros no final, levaria muito tempo para encontrá-los nos escombros. Este foi um resultado indesejável para o Wilk, que não tinha tempo nem energia mental. Helena falou atrás dele em um tom urgente enquanto ele pensava no que fazer. Você não pode invocar Katsil Thunderbird. Ou aquele dragão prateado chamado Altair. Seja qual for a sua escolha, apresse-se. Aspas reticências. Boa ideia. Acho que você não é chamado de sábio sem motivo. Ele odiava admitir, mas o conselho de Helena foi muito útil. Katsi não podia sofrer nenhum dano físico, então ela podia vasculhar a fortaleza da prisão, e o Thunderbird podia gerar impulsos elétricos para ferir os inimigos sem destruir nenhuma estrutura do edifício. Sem mencionar que ele podia invocar Altair, um dragão antigo. Já que chegou a esse ponto, preciso mobilizar todas as medidas possíveis. O Wilk imediatamente convocou as 3 entidades mencionadas por Helena e deu-lhes um breve briefing. Aspas reticências. Agora que você está atualizado, tome uma atitude imediatamente, afirmou o Wilk. Miau. Certo. Katsi estava extremamente animada enquanto dirigia o Thunderbird até a lateral da fortaleza da prisão. Enquanto isso, Altair observava atentamente a trajetória das balas mágicas enquanto se movia com o Wilk e seu grupo. Mestre, as balas mágicas têm uma trajetória irregular. É como se tivessem vontade própria. Rohan gritou. O homúnculo está certo. Parece que o cara que está atirando pode controlar as balas livremente, Altair disse em concordância enquanto balançava a cabeça. Em outras palavras, a arma secreta de Logan era especializada como uma arma de tiro controlada remotamente. O Wilk acenou com a cabeça e fez uma pergunta. Se você seguir a trajetória das balas mágicas para trás, onde está o ponto de partida? É o último andar da fortaleza da prisão, respondeu Rohan. Eu concordo. Parece ser o lugar mais provável também porque é um bom lugar para garantir visibilidade, Altair continuou. Com isso, todas as dúvidas de Wilk foram sanadas.
O Wilk ordenou que o Thunderbird atacasse a parte mais alta da prisão onde Logan supostamente estava. Não importa se uma janela ou uma grade for destruída. Não preciso que você mate nenhum dos outros caras, apenas ataque Logan intensamente, o Wilk ordenou. Cal. O Thunderbird deu um grito agudo e voou para o último andar da prisão. Gigigigigigi. Uma corrente elétrica de alta pressão fluiu do corpo do Thunderbird para as barras de ferro que cercavam o topo da fortaleza. Depois de um tempo. Kelk. Você encontrou minha localização. No entanto, não sinta que venceu. Estou mantendo um membro de Aderia Rodinos como refém. Logan gemeu enquanto sentia dor pelo choque elétrico. Ele finalmente revelou sua carta escondida. O que? Quando Helena ouviu suas palavras, ela arregalou os olhos com uma expressão de surpresa. Atualmente, apenas Arhen estava ativo no leste. Agora estava claro que a comunicação havia sido cortada porque ele estava preso dentro da prisão. Isso é uma dor de cabeça. Se ele tivesse que considerar o refém e continuar esse jogo demorado, as opções de Wilk diminuiriam gradualmente. Como se lesse a mente de Wilk, Altair sugeriu. Deixe-me resgatá-lo. Claro, não há garantia de que terei 100% de sucesso. Ainda é melhor do que não tentar. Não é mesmo, Helena? O Wilk disse enquanto se virava rapidamente para Helena para confirmação. Aspas reticências. Sim, isso seria o melhor por enquanto, Helena respondeu com uma voz mansa enquanto balançava a cabeça sem vida. Ao vê-los aceitar sua oferta, Altair se teletransportou e imediatamente se infiltrou na fortaleza da prisão. Já que Arhen está preso aqui, há uma grande possibilidade de que Logan tenha as crônicas de Neg Hammadi aqui também. Esperançosamente, ele poderia evitar o trabalho de viajar pelo continente oriental. A voz de Logan soou mais uma vez enquanto Wilk estava constantemente evitando as balas mágicas manipuladas em cima de Pégaso. Haha, vendo que seu amigo dragão ao seu lado desapareceu, parece que você decidiu tentar resgatar o refém. Deixe-me mostrar os resultados da sua decisão de merda. Eup. Eles podiam ouvir os resmungos de um homem com a boca selada no alto-falante. Logo, o som da fita sendo arrancada foi ouvido. A voz resmungona anterior tornou-se clara. Helena, não ligue para mim. Foque na sua missão. Se você falhar, Aderia Rodinos irá fatiar. Arhen só conseguiu dizer algumas palavras. Logo após o som cortante ser ouvido, Arhen gritou. Seu grito de gelar o sangue foi transmitido pelo alto-falante. Hahaha. Eu cortei a língua dele por causa dos comentários inúteis. Por que você não vem e lança um feitiço de recuperação? Se eu fosse você, viria rápido. Seu colega está cuspindo sangue da boca como uma fonte, Logan disse enquanto continuava a rir loucamente. Parecia que essa situação era imensamente agradável para ele. Helena tremeu de raiva diante da loucura da situação. Aquele diabo. Fique calma, Helena. Se você sucumbir à provocação dele, você só estará jogando nas mãos dele. Pode ter sido por motivos egoístas de Wilk, mas naquele momento não havia como ele ajudar Arhen. Tudo o que ele podia fazer era torcer para que Altair tivesse sucesso. Wilk olhou para os obuses de engenharia mágica instalados no topo da fortaleza da prisão. É o mesmo tipo de arma usada pelos caras da Gold Rose Society na Ilha do Caos. Agora que ele se aproximava da fortaleza, parecia melhor que ele lidasse primeiro com os obuses. Quando Wilk deu a instrução, o Thunderbird deslizou até a frente do último andar da fortaleza da prisão e enviou vários raios contra os obuses de engenharia mágica. Quang. Os obuses projetados magicamente continham um grande número de peças de precisão, então um choque elétrico poderoso poderia facilmente paralisar sua função ao fundir as peças de precisão devido ao calor. Logan falou com uma voz baixa depois que Wilk usou seu Thunderbird para derrubar rapidamente o sistema de defesa da fortaleza da prisão. Oh, meu Deus! Você realmente não sabe como desistir. Bem, acho que você deve ter pelo menos esse nível de disposição para desempenhar um papel significativo neste plano geral. Agora, deixe-me mostrar minha última carta. Shukuk. O som de uma bala sendo carregada ecoou no alto-falante. Logan então gentilmente explicou a situação atual. Classe oculta, o atirador. Somente o atirador pode aprender essa habilidade. Aleister nomeou essa habilidade suprema de olho maligno. O atirador, que assinou um contrato com o diabo, foi capaz de dominar a habilidade de assassinato, um tiro, uma morte. Não importa como ou onde o alvo se movesse, a bala mágica guiada perseguia seu alvo até o fim. Embora o tempo de recarga fosse bem longo, a habilidade podia derrubar qualquer oponente.
Depois de ouvir as palavras de Logan, Helena comentou secamente. Esse filho da puta é louco. Capítulo 235 O Atirador 4. Como alguém poderia evitar uma bala guiada que não pararia até atingir seu alvo? Embora a premissa parecesse insolúvel, Wilk inesperadamente encontrou uma solução simples. Então, vou me deixar levar, Wilk declarou casualmente. Aspas reticências. Você está falando sério? Se atingir seu coração ou cérebro, você pode morrer instantaneamente, certo? Helena perguntou com uma expressão preocupada. Não vou permitir que me atinja sem me proteger. Por exemplo, há um método de cobrir e proteger o corpo com mana, como os monges Shaolin, respondeu Wilk. Além disso, ele também poderia tentar interceptar a bala mágica que se aproximava enquanto ela viajava pelo ar. Helena assentiu como se suas palavras não fossem tão absurdas quanto pareciam inicialmente. Se ele me mirar, certifique-se de me proteger. Minha barreira defensiva guardiã provavelmente será perfurada pela bala mágica, Helena comentou. Vou considerar isso, disse Wilk distraidamente. Não era uma situação em que uma piada deveria ser feita, mas Wilk a contou mesmo assim. Foi porque Helena ficou estranhamente séria. Depois da Ilha Abissal, esta foi apenas a segunda vez que sua determinação séria foi retratada externamente. Não importa se ela é uma santa, há momentos em que o coração de alguém fica abalado. Ele não tinha realmente nenhuma afeição por Helena, mas precisava dela ao seu lado naquele momento. Também era imensamente agradável para Wilk arrastá-la e irritá-la de vez em quando. Enquanto Wilk envolvia seu corpo com mana, a voz alta e superexcitada de Logan veio pelo alto-falante. Então, vamos começar a caçada? Vamos concluir com o prelúdio e seguir para o palco principal. A peça principal começa agora. Taang. Logan disparou uma bala mágica vermelha do último andar da fortaleza da prisão. Era impossível determinar quem era o alvo. Wilk expandiu um pouco sua barreira defensiva de mana para proteger Helena. Mesmo que seja frustrante, seja paciente. É melhor do que morrer, Wilk disse enquanto sua barreira de mana envolvia Helena e a trazia para mais perto de seu corpo. Tanto faz, só me proteja bem. Helena abraçou Wilk o mais forte que pôde por trás. Ela estava definitivamente assustada. Wilk sorriu para Helena encolhida e então seguiu o rastro da bala mágica carmesim com os olhos. Mais uma vez, ele está usando um caminho imprevisível para se aproximar do seu alvo. Se ele fosse Logan, em quem ele miraria primeiro? Logan já saberia que Wilk protegeria seu corpo dessa forma. Como Rohan tem uma habilidade de regeneração, é menos provável que ele seja um alvo. Depois de considerar tudo, Wilk chegou à conclusão de que Logan provavelmente miraria em Helena primeiro, já que teria grandes chances de acertá-la. A questão era qual abordagem e maneira ele faria isso. Embora a bala mágica fosse poderosa, era improvável que ela pudesse penetrar facilmente sua barreira defensiva de mana, que ele havia usado com grande efeito contra o anjo caído Cruella e o diabo antigo Harpes. Enquanto Wilk ponderava sobre a aproximação de Logan, um buraco negro apareceu no ar à sua frente por um instante, e um homúnculo de cabelos prateados do tipo feminino apareceu ao lado de Helena. Apóstrofo reticências. Então, foi isso. Wilk lembrou que Brynhild mencionou uma vez que um homúnculo proibido foi selado no reino de Ice. Essa era uma variável que ele não havia considerado. Devido à sua aparição repentina, a situação mudou drasticamente. Aspas reticências aspas. A homúnculo fêmea atacou Wilk imediatamente. Opa! Suas habilidades eram ilusão e distorção. Sua especialidade era controlar multidões em grandes áreas e desabilitar temporariamente as habilidades do oponente. A fêmea do homúnculo também era boa em se aproximar de seu alvo usando uma rota imprevisível, refratando e curvando o espaço-tempo. Boom! A homúnculo fêmea balançou seu cajado e distorceu o espaço ao redor. Logo, tocou a barreira defensiva de mana que cercava Helena. Ao mesmo tempo, a barreira defensiva de mana desapareceu em um instante, como se nunca tivesse existido. Wilk não conseguiu formar novamente a barreira defensiva de mana por mais 10 minutos devido à propriedade de desabilitação de habilidade de seu ataque. Isso é ridículo. Ele também possuía a habilidade de bloquear as habilidades do oponente por um período finito de tempo, mas como ele estava dividindo seu foco na bala mágica, a homúnculo fêmea era mais rápida em usar sua habilidade incapacitante. Além disso, Logan estava longe demais para Wilk usar sua habilidade de desabilitar habilidades em primeiro lugar. Sentindo a necessidade de tomar medidas defensivas, Wilk pediu ajuda a Rohan. Você para esse homúnculo. Você pode usar qualquer habilidade que quiser. Aspas reticências ponto de exclamação aspas.
Rohan assentiu vigorosamente com uma expressão animada. Mais tarde, ele invocou sua arma Ragnar na forma de uma massa e correu em direção ao homúnculo fêmea, que tinha idade semelhante à dele. Reticências. Incômodo, murmurou secamente ao homúnculo fêmea. Ao ouvir suas palavras, Rohan pareceu perplexo, movendo a boca para cima e para baixo sem dizer nenhuma palavra. Não se imagine, sua vadia artificial. Se não fosse pelo meu mestre, eu imediatamente te agarraria e devastaria. Insultos sexuais e expressões cruéis eram silenciosamente transmitidos à fêmea homúnculo. Há algo errado com esse cara. Lisa, a homúnculo fêmea, inclinou a cabeça durante a batalha como se não conseguisse entender as frustrações de Rohan. Ao contrário de Rohan, ela foi criada para ser uma analista sem emoções. Assim, enquanto os dois homúnculos lutavam, Ulrich se concentrou em observar o caminho da bala mágica. Como eu pensava, parece que está mirando em Helena. Considerando que Lisa também tinha Helena como alvo, o alvo da bala mágica certamente era ela. No entanto, como resultado da desativação temporária de suas habilidades, ele teve que manter um padrão de espera pelos próximos 10 minutos ou interceptar a bala mágica. Considerando as várias circunstâncias, Ulrich sentiu que a última opção era mais prática e razoável. Como Rohan está ocupado, não tenho escolha a não ser lidar com a solução mágica sozinho. No entanto, era difícil interceptar a bala mágica em sua capacidade limitada de habilidade atual, então ele decidiu aproveitar ao máximo suas habilidades como um necromante. Ele convocou um dos corvos mortos-vivos que ele havia capturado não muito tempo atrás. Explosão de cadáveres, Ulrich murmurou. O corvo morto-vivo invocado explodiu como uma granada perto da bala mágica. Estouro. É claro que a bala mágica carmesim de Logan não sofreu muito dano. No entanto, Ulrich não desistiu e continuou a usar sua habilidade de morto-vivo. Explosão de cadáveres. Estouro. Explosão de cadáveres. Estouro. Explosão de cadáveres. Estouro. Ele tinha uma grande coleção de criaturas voadoras mortas-vivas, então tinha uma quantidade suficiente para usar nessa estratégia. Vendo Ulrich tentando se livrar da bala mágica de uma forma um tanto ignorante, Logan o provocou em um tom de zombaria. Haha. Você está lutando tanto por apenas uma bala mágica. Você não sabe que haverá outra bala mágica carregada em breve. O tempo de espera do olho maligno de Logan era de 5 minutos. Se o Ulrich não conseguisse lidar com a primeira bala mágica antes dos 5 minutos, isso criaria uma situação muito problemática. No momento, levaria mais 7 minutos para que sua habilidade bloqueada fosse liberada, então o Ulrich precisava se apressar. Acho que vou precisar aumentar um pouco mais a intensidade das explosões. Entre os mortos-vivos, havia uma classe que continha substâncias inflamáveis. Um exemplo foi um morcego flamejante que expelia fogo pela boca. Ulrich invocou os mortos-vivos altamente inflamáveis e continuou lançando explosão de cadáver. Quaeng. Quaquaquaeng. Quaquaquaquaquaquaeng. A intensidade das explosões começou a exercer um efeito multiplicador quando os mortos-vivos altamente inflamáveis se aglomeraram e explodiram em uníssono. À medida que a bala mágica gradualmente perdia sua luz carmesim, Ulrich tirou um frasco de Wildfire do bolso para o golpe final. Com isso, a solução mágica deve ser neutralizada. O poder explosivo de Wildfire era tão forte que até mesmo um pequeno erro de cálculo da distância poderia fazer com que ele e Helena fossem pegos pela explosão. No entanto, ele não teve tempo para pensar nos possíveis riscos durante esse período de pressão. Mesmo que tivesse que correr algum risco, ele tinha que sair dessa crise rapidamente. Opa! Ulrich controlou Pégaso com a habilidade de montaria e jogou o frasco de fogo selvagem no caminho esperado da bala mágica. Depois, ele invocou um dos morcegos inflamáveis e lançou explosão de cadáver. Quaq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 uang. O ar ao redor tremeu com a tremenda explosão. Depois disso, a bala mágica carmesim desapareceu completamente. Logan murmurou depois de ver esse uso absurdo de força explosiva. Droga, eu não sabia que você iria com tudo e usaria o Wildfire. Sinto muito por você. É só isso que você vai fazer de palhaço, Marquisman, disse Altair severamente, sua voz soando alta e clara pelo alto-falante. Parecia que ele conseguiu se infiltrar na fortaleza da prisão. Após um breve momento de sons de briga, os grunhidos de reclamação de Logan puderam ser ouvidos no alto-falante. Não, ainda não. O palco principal ainda não acabou. Ainda não é hora da chamada de cortina. Taeng. Taeng. Ouviram-se alguns tiros altos e barulhos de briga.
Enquanto Logan estava distraído, o Wilk se concentrou em derrotar Lisa, a homúnculo fêmea. Apresse-se e derrote-a. Ela não está recebendo nenhum fogo de apoio ou supressão agora, o Wilk comentou enquanto olhava para Rohan. Aspas reticências. Eu realmente não bato em garotas, mas acho que vou ter que fazer isso já que é uma ordem, Rohan respondeu. O Wilk invocou Astaroth. Ele balançou seu punho e esmagou a parte de trás da cabeça de Lisa enquanto ela ainda lutava com Rohan. Ai! Lisa desmaiou enquanto espumava pela boca. Ela tinha desmaiado devido a um ataque inesperado. Astaroth a prendeu e a entregou ao Wilk. Aqui está, meu senhor. Bom trabalho. Astaroth estava um pouco atrás dos seres que o Wilk poderia invocar, mas ainda era um oponente formidável. Quando a batalha no ar terminou, o Wilk e seu grupo foram direto para o topo da fortaleza da prisão. Lá, Logan e outros 2 membros da Sociedade Rosa Dourada travaram uma batalha feroz contra Altair. Estrondo. Bang, bang, bang. Em vez de um rifle sniper de cano longo, Logan disparou uma série de pistolas portáteis. Os outros membros da Golden Rose Society murmuraram feitiços mágicos enquanto seguravam livros de magia e esferas de cristal em suas mãos. No entanto, quando Wilk e seu grupo entraram na briga, o lado de Logan foi encurralado. Boom! A cabeça de um membro da Sociedade Rosa Dourada foi esmagada pela massa Ragnar de Rohan. Enquanto isso, o outro membro morreu após ser perfurado pela lança relâmpago de Helena. Só restou Logan. Kekek. Acho que vai acabar assim? Logan riu e riu como se achasse essa situação imensamente interessante. Helena franziu a testa ao ver seu comportamento desagradável. É engraçado? Agora é sua vez de morrer, Helena gritou em desgosto. Imagino meu próprio fim dezenas de vezes por dia. Não tenho medo da morte. Ela é inevitável. A questão era como eu a receberia. Para Logan, o valor de sua morte foi determinado pela escala do palco e seu papel naquele palco. Ele parecia ter gostado de seu papel nessa peça. Ele teve alguns arrependimentos, mas não se desesperou. Eu também imaginei como eu te mataria várias vezes por dia. No passado, você sempre conseguia evitar a morte por sorte, disse o Wilk. Contudo, desta vez, a sorte de Logan acabou. Depois de ouvir as palavras de Wilk, Logan deu um sorriso significativo e respondeu. Kekek. Você provavelmente está relaxado e satisfeito porque ainda tem um papel nessa peça. Certamente, você permanecerá no palco. O roteiro nunca mudou. Qualquer script sobre o qual você esteja falando não tem sentido neste mundo. O sistema já foi infiltrado com incerteza. Apenas um gerente com autoridade exclusiva permanece, respondeu o Wilk. Sim, nossas vidas são feitas para trazer caos. Ainda assim, não saia do palco ainda. O público ficará triste. Logan disse antes de enfiar uma pistola na boca. Então, com um único tiro, um líquido vermelho e espesso jorrou do outro lado de sua cabeça. Acho que esse era o fim que ele queria, comentou Helena. Talvez o suicídio fosse a única maneira de sair do palco. Helena e Wilk trocaram algumas palavras enquanto olhavam para os restos mortais de Logan espalhados no chão. O fim do psicopata, que era obcecado em ser o atirador, foi menos espetacular do que eles pensavam.